Queridos, nós estamos hoje no terceiro sermão de uma série chamada Uma Jornada Bíblica sobre o Perdão. Nós já conversamos aqui que há alguns equívocos, tanto na cultura brasileira quanto na igreja brasileira, sobre o perdão. Alguns acham que perdoar é coisa de fraco, porque a gente quer vingança. Alguns acham que perdoar é deixar simplesmente para lá. E dentro desses equívocos, a gente vai continuar nessa série, que ela é longa. Esse é o terceiro sermão de 13 que estão por vir. A série é uma jornada bíblica sobre o perdão. E o tema de hoje é o perdão, a ajuda e a reafirmação do amor. Vou repetir. O perdão, a ajuda e a reafirmação do amor. Para isso, vou ler com vocês segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versos 5 a 11, que diz: Se um de vocês tem causado tristeza, não tem causado apenas a mim, mas também, em parte, para eu não ser demasiadamente severo, a todos vocês. A punição que lhe foi imposta pela maioria é suficiente. Agora, ao contrário, vocês devem perdoar-lhe e consolá-lo, para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. Portanto, eu lhes recomendo que reafirmem o amor que têm por ele. Eu lhes escrevi com um propósito de saber se vocês seriam aprovados, isto é, se seriam obedientes em tudo. Se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. Aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo, por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Amém. Bem, queridos, a igreja de Corinto foi uma igreja que deu um relativo trabalho para Paulo. Para quem leu a primeira carta de Paulo aos Coríntios, ela deu um trabalho bastante complicado. Era uma igreja que, se nós formos narrar as coisas que elas faziam, elas talvez fossem um pouco mais complicadas que boa parte das igrejas de hoje. Eu já comentei aqui uma vez que o povo de Corinto, eles vinham da Grécia, eles eram gregos. E os gregos, boa parte dos filmes que vocês veem, são bem dados ao excesso, tanto na bebida, quanto no sexo, quanto na liberdade, quanto nos costumes. E os próprios gregos caracterizavam Corinto, o povo de Corinto, como um povo que se dava aos excessos. Imagina o quanto esse povo era excessivo nos seus hábitos. E Paulo escreve algumas cartas para essa igreja. Nós temos na Escritura a primeira e a segunda carta de Paulo aos Coríntios, e há um debate teológico de que essa seja a quarta carta que Paulo escreveu. Para alguns, essa é a terceira carta, porque para alguns existe uma carta que antecede 1 Coríntios, depois vem 1 Coríntios, depois vem uma carta que sucede 1 Coríntios, e depois vem a quarta, que é a 2 Coríntios. Então, dentro desse debate, a certeza que nós temos é que tem pelo menos uma carta perdida entre 1 Coríntios e 2 Coríntios, que é uma carta que alguns teólogos vão chamar de muito severa. Essa carta é tão severa que Paulo vira para o povo e fala assim: eu escrevi essa carta porque se eu fosse falar com vocês, eu ia ser tão cruel que eu não sei nem se é sobre a fé no coração de vocês. Por isso, é chamada de carta severa. Paulo escreve essa carta, e ele fica sabendo que há alguma rebelião dentro da igreja de Corinto, e Tito leva essa carta para lá, e ele também fica sabendo que essa carta, apesar da sua angústia, ela foi bem recebida. A igreja de Corinto pega a carta, lê a carta, se arrepende, muda os seus costumes, e inclusive disciplina aquele homem que estava levantando dissensão dentro da igreja. E aí, sabendo disso, Paulo escreve uma segunda carta. Primeiro, para encorajá-los a continuar a levantar uma oferta para a igreja de Jerusalém, que estava sendo perseguida. Segundo, ainda existia uma certa resistência ao apostolado de Paulo dentro da igreja. E terceiro, ele estava convidando a igreja a um autoexame para que quando ele chegasse a conversa fosse o mais branda possível. E aí, dentro desses três objetivos comuns, há 4 propósitos de Paulo, ou melhor, 3 propósitos. Ele agradece o povo por ter ouvido ele fica feliz por isso.
ele fala sobre a importância de entender o verdadeiro conceito de apostolado. Ele fala sobre a necessidade de colocar para fora aqueles que estão trazendo dissensão para dentro da igreja. E interessante, queridos, antes da gente entrar na perícope propriamente dita, sobre essa carta severa, Paulo, ele escreve para ele não ser muito duro com a igreja. E a gente já aprende algumas coisas aqui quanto ao perdão, quanto a conversas difíceis. Primeiro, Paulo, ele não pega a razão que ele tem para ele fazer o que ele quer. Paulo, ele podia chegar à igreja, ele podia confrontar a igreja, ele podia ter apertado a igreja, e se a igreja não respondesse bem, ia ser culpa da igreja. Mas Paulo não pega a sua razão para fazer disso o que ele quer. Muitas vezes nós fazemos o contrário, não é verdade? Nós estamos com razão, então agora a gente se acha no direito de fazer o que quiser, inclusive fala tão duro a ponto de destruir o outro. Segundo, Paulo não pega o erro do outro e usa como uma prerrogativa para errar, coisa que às vezes nós fazemos. O outro me feriu e eu posso feri-lo à mesma medida. O outro me insultou e eu posso insultá-lo à mesma medida, porque o meu erro é uma consequência do dele. Paulo fala, não, eu não tenho direito disso. Terceiro, Paulo age com toda a misericórdia possível. Isso é difícil, né, gente? Nos dias em que a gente vive, onde fica todo mundo batendo nas nossas costas, fala, vai lá, taca no fogo. É difícil fazer isso. Mas Paulo age com misericórdia, porque o conceito de chamar a atenção do outro quanto ao seu erro é vistas a reconciliação. Esse é o primeiro passo. A gente não tem nenhuma garantia de que vai haver reconciliação, mas o primeiro objetivo do cristão, quando vai conversar com alguém, é reconciliar-se com a pessoa, fazer a pessoa reconciliar-se com ela e, consequentemente, com Deus. Bem, então, diante disso, Paulo escreve essa carta, e agora, nesse ponto que a gente lê, ele já está falando sobre aquele homem lá naquela carta severa que tinha trazido dissensão e que tinha sido disciplinado. E ele começa falando no verso 5, se alguém tem causado tristeza, não tem causado apenas a mim, mas também em parte, para não ser demasiadamente severo a todos vocês. Ele está fazendo alusão àquele homem lá atrás, que trouxe dissensão. Então, Paulo, ele apresenta o problema aqui. Vale ressaltar, queridos, que hoje é o terceiro sermão sobre isso, que todas as vezes que nós vamos falar de perdão, não há caminho para o perdão sem antes uma conversa sobre o erro. Então, se você quer que o outro perceba que ele precisa ser perdoado, se você quer que o outro perceba que ele errou, você tem que ir até ele e falar sobre o problema. Então, Paulo está dizendo aqui, existe um homem, ele errou, ele trouxe males não só para mim, como para todos vocês. Paulo não esconde. Ele errou, houve consequências, foi difícil, abrangeu uma série de pessoas, ponto. Não tem meia conversa. É por isso que, se alguém errou contra você, primeiro, aponte o erro para resolver. Não fique esperando. A gente vai conversar mais para frente sobre isso, mas Jesus em Mateus 18 fala que se alguém te feriu, se alguém te fez alguma coisa ruim, você tem que ir até ela. Aquele texto lá que fala de vai até ela e converse, se não der jeito, chame uma testemunha, se não der jeito, chame a igreja, se não der jeito, considere publicano e pecador. Então, alguém errou contra você, alguém pecou contra você, exponha, vá até ela e fale, você errou aqui. Segundo, se foi você que errou, o erro precisa ser tratado e você precisa aceitar isso com humildade. É uma outra via. Às vezes nós erramos, o outro vem com a gente falar do erro, e a gente traz aquela chantagem emocional. Bem, se você está dizendo que quer me perdoar, você não tinha que jogar o pecado na minha cara. Precisa, sim. Você precisa saber que você errou. Foi o que Paulo fez com o povo de Corinto. Foi o que Paulo fez com esse homem. E foi o que Paulo fez lá em 1 Coríntios. Lembra quando em 1 Coríntios tinha um homem que tinha uma relação incestuosa com a madrasta? Paulo fala o seguinte, manda esse cabra para fora da igreja, para o diabo destruir o corpo e Deus salvar a alma. E depois ele se alegra porque esse homem volta. Mas se ele não tivesse sido colocado para fora, será que ele teria percebido a gravidade do erro dele? Muito provavelmente, não. Bem, então, Paulo apresenta o problema aqui, mas ele apresenta com brandura. Paulo aqui, ele não
aproveita a oportunidade para dar aquela maltratada que a gente às vezes aproveita. Lembra quando você errou no passado, miserável, que você fez aquele mal contra mim, maldito? Não, Paulo falou, tem um homem, ele errou, teve consequências, acabou. Ele não incendeia, ele não traz raiva de novo, ele não é severo, ele simplesmente pontua o erro. E ele ensina algumas coisas para a gente já aqui, tá? Primeira coisa que Paulo nos ensina, nós não devemos potencializar o erro dos outros. Isso acontece muito, né? A pessoa erra contra mim, né? Para quem aqui é dos anos 90, viu Chaves, né? Quando a Chiquinha apanhava, que ela levava um beliscão, ela falava o quê? Que ele me beliscou, me deu um chute, puxou meu cabelo, xingou minha mãe, falava um monte de coisa, não é verdade? E às vezes nós fazemos a mesma coisa. A pessoa erra, nós ficamos com raiva e nós pegamos um erro e damos aquela valorizada. Sabe quando o seu amigo, espero que não você, dá aquela valorizada, aquela floreada no seu currículo, você parece uma sumidade, né? Não sei porque você não foi arrebatado ainda. Às vezes a gente faz isso com o problema do outro. Paulo ele mostra para a gente que não. O erro tem que ser tratado à medida que o erro foi feito. Não tem que ser potencializado. Segundo, não devemos apontar como insultado a quem não foi. Paulo ele fala o seguinte, para eu não ser demasiadamente severo, ele causou males a uma parte de vocês. Então Paulo falou o seguinte, esse homem fez algo ruim, me afetou uma boa parte de vocês, mas não todo mundo, mas uma boa parte ele afetou. E às vezes nós fazemos o contrário. Alguém erra com a gente, e a gente pega aquele erro dele, e usa como munição para atirar no máximo de pessoas em volta possível. Soube o que fulano fez comigo? Porque no passado ele falou bem isso de você. E ontem ele fez bem isso a seu respeito. E ontem ele olhou você bem assim. Aquela mensagem que ele te mandou no WhatsApp, olha, rapaz, eu acho que foi um pouco mal educada. Paulo está dizendo, não. Ele afetou alguns, a outros não. Ponto. Terceiro, não devemos amenizar o erro porque não nos afetou. Então, olha só, Paulo está dizendo que esse erro, ele afeta uma parte da igreja, mas não toda. Mas isso não significa que o erro não deva ser tratado. E às vezes, tanto na nossa família quanto na igreja, nós vemos isso. A pessoa erra, ela comete um pecado grave, nós vamos chamar a atenção, e tem sempre aquele, não, pastor, não liga não, porque nem todo mundo está sabendo. Mas o erro foi cometido. Então, Paulo está dizendo o seguinte, apesar de ele não ter afetado todo mundo, ele afetou a igreja, ele maculou a igreja. É só você olhar agora, e aí peço o seu coração um pouco de misericórdia. Houve uma denominação cristã, um pouco mais informal, né, que houve um escândalo financeiro político essa semana. E às vezes a gente tem o hábito de pegar o escândalo da denominação e pegar todos os pastores, todos os líderes, todos os membros e mandar para o inferno. E Paulo aqui não está fazendo isso. Ele afetou alguns, outros não. Alguns têm culpa, outros não. Tratar o erro à sua medida, equilíbrio. Quarto, não podemos exigir um preço maior do que o que deve ser pago. E isso é o mais difícil. Porque quando alguém erra contra nós, a gente quer que ela pague até a última gota, não do que ela fez, mas do quanto nós nos sentimos afetados. Igual criança, quando toma um cascudo, quer dar 2 de volta, porque ela está com raiva. Não é? E Paulo está cobrando aquilo que é de limite. Tanto que ele vira para a igreja e ele fala, olha só, a punição que vocês deram a eles já é suficiente, para por aí. Então, o erro do outro tem que ser cobrado com conserto à medida que ele errou. Só que nós queremos descontar com cinismo, com raiva, com maldade. Enquanto nós nos lembrarmos, ele vai pagar. Enquanto eu não esquecer, ele vai pagar. Mas lembra do que nós falamos na semana passada? O perdão não é um estado emocional. O perdão é uma promessa. Tal qual Jesus prometeu nos perdoar, apesar dos nossos erros, nós prometemos estender esse perdão para o outro. Um dia você vai esquecer alguns erros, justamente os que mais te machucaram, você nunca vai esquecer.
Isso é ou inocência, ou imaturidade, ou mentira. As pessoas que nós mais amamos, que nós mais gostamos e que nos feriram, nós nunca vamos esquecer o que elas fizeram contra nós. E por vezes, tentando esquecer, nós vamos nos lembrar com mais raiva ainda. Miserável. Mas nós prometemos, igual Cristo. Nós lemos na semana passada Miqueias, que Deus pega o nosso pecado e lança no mar do esquecimento. Deus não esquece de nada. Ele só deixa de trazer à tona. Mas quantos de nós já não fizemos o contrário que Paulo diz? Já não potencializamos o erro do outro, potencializamos a palavra do outro. Quantos de nós já não pagamos o erro do outro com outro erro? Quantos de nós já não cancelamos um amiguinho que atacou a gente? Todas as vezes que falamos com o que pecamos, com aquela pessoa que pecou contra nós, o primeiro intuito é o arrependimento e a reconciliação. Quando nós temos isso no nosso coração, a nossa ação ela é sempre remediada. O problema é que nós não pensamos nisso. Eu vou conversar porque eu quero que ela sinta tanta dor quanto eu senti. Eu vou conversar porque eu quero que ela seja tão exposta quanto eu fui. Eu vou conversar porque eu quero que ela sinta tanto peso na consciência quanto noites de sonos mal dormidas que eu tenho. Mas Paulo fala, não. A conversa é arrependimento e reconciliação. Faz uma avaliação nas conversas mais duras que você teve. Se a sua métrica fosse essa, como o tom da conversa mudaria? Como as nossas exigências seriam um pouco mais brandas, como o nosso pé estaria um pouquinho mais firme no chão, e não mais alto na nossa emoção de querer ter razão de tudo. Mas muitas vezes, no lugar de queremos reconciliação, nós queremos sangue. O máximo de sangue possível. Interessante que Paulo, ele fala que, voltando ao assunto, que muitas pessoas foram afetadas. Todas as vezes que alguém peca contra nós, muitas pessoas são afetadas. Lembra? A gente teve uma série sobre Jonas aqui, e nós vimos que a fuga de Jonas fez com que todo mundo no barco passasse problema. Tiveram que jogar os suprimentos fora, o ganha-pão fora, e todo mundo quase morre por causa de Jonas. É a mesma coisa. Quando o outro faz um mal contra nós, ou fazemos um mal contra alguém, nunca é só contra aquele alguém, é contra um monte de gente. Se alguém cai na igreja, cai um monte de gente junto, triste, magoado, enraivecido. Se alguém cai na família, é um monte de gente que cai junto. Então, Paulo está falando isso. Ele afetou algumas pessoas. Mas ele segue. Reverendo Hernandes Dias Lopes, antes de seguir para frente, ele fala uma coisa bem interessante. Ele fala o seguinte: a paz a qualquer custo não é um princípio bíblico, pois não pode haver paz espiritual verdadeira sem pureza. Problemas varridos para debaixo do tapete costumam se multiplicar e criar conflitos ainda maiores mais adiante. Então, Paulo está falando o seguinte: vamos tratar esse problema, vamos lidar com esse problema. E é por isso que ele vem e fala para eles aqui, essa punição já foi suficiente. Vamos lá. Versos 6 e 7, ele diz assim: a punição que lhe foi imposta pela maioria é suficiente. Agora, pelo contrário, vocês devem perdoá-lo e consolá-lo para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. Paulo está falando que esse irmão foi disciplinado. Olha só, punição. Olha esse terminho aí, ó. A punição que lhe foi imposta. Esse termo que Paulo está usando é um termo jurídico. É uma punição que aconteceu de um julgamento às claras. É isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo que essa pessoa não foi julgada baseado em fofoca. Então vamos desconstruir isso da nossa cabeça.
Tá? Por exemplo, às vezes, o pastor chega na igreja, inocente, juvenil, o irmão chama ele no canto e fala: pastor, viu o Instagram de fulano? Coitado de mim, eu mal vejo o meu. Eu vi não, irmão. Vê lá, ó, se fosse você eu faria alguma coisa. Só pelo que eu vi lá, irmão, Não, o termo punição que Paulo está usando aqui é um termo de uma punição que aconteceu diante de um julgamento claro. É um termo legal que ele está usando. É o mesmo termo que usava-se à época para julgamentos de pessoas condenadas. E é por isso que, sem querer puxar para o nosso lado, é por isso que eu acho interessante o Código de Disciplina da Igreja Presbiteriana no Brasil. Se alguém está em algum pecado, e o irmão quer denunciar, pode denunciar. Como? Uma carta por escrito e assinada. Você vai entregar uma cartinha para um pastor ou para um presbítero, nós vamos receber a sua carta, vamos fazer uma reunião, vamos transcrever a sua carta numa ata, vamos fazer uma convocação para a pessoa que você denunciou, aquela pessoa vai saber quem escreveu a carta e qual o teor da carta, e nós vamos marcar um dia para vir a pessoa e você. E aí você vai provar o que você disse. E se você provar o que disse, a pessoa vai ser ou disciplinada ou excluída, e se você não provar o que você disse, você vai ser disciplinado ou excluído. E se nós, como conselho da igreja, condenarmos o outro sem prova, e esse documento chega lá no presbitério, e o presbitério vê que não teve a prova, nós do conselho seremos disciplinados ou excluídos. Então esquece esse negócio de fofoca. Vou falar com o pastor para ele fazer alguma coisa. Esquece, querido, desiste. Você fala não. Você vai escrever um documento? Você tem prova? Não. Então, para por aí, ora pela pessoa, né? Chama ela no canto, toma um café, bate um papo, vai correr na rua para esquecer. Segundo, esse homem não foi sentenciado às escondidas. Foi algo claro, a igreja sabia do que aconteceu. Esse homem não foi colocado de lado, e às vezes nós vemos isso acontecer. Nós não gostamos do comportamento de fulano, nós não vamos falar nada, mas deixa ele de lado ali para ele desistir e ir embora. Isso é covardia. Isso não é atitude de uma pessoa honesta, isso não é atitude de uma pessoa cristã. Esse homem foi chamado e devidamente disciplinado. Tudo foi feito às claras. É por isso que vale ressaltar algumas coisas. 1. Não podemos ficar falando pelos corredores do erro do outro. 2. Não devemos fazer fofocas. Além de ser pecado, é crime. 3. Não devemos apontar sobre causas que não somos testemunhas. 4. Se formos testemunhas, temos a obrigação cristã de levar o problema adiante na tentativa de resolvê-lo, arrependimento e reconciliação. 5. Devemos levar para frente de forma clara e honesta. Não é só levar, é ser honesto, ser claro. 6. Não temos a competência para avaliar aqueles que o julgaram sem antes saber claramente dos fatos. Esse é um outro ponto que geralmente vai ser um momento de desabafo. Bota uma música triste no fundo aí. Às vezes, nós, como presbíteros da igreja, sofremos isso. Nós disciplinamos um membro, tudo bonitinho, tudo às claras. Às vezes, o pecado é público, todo mundo sabe. E quem é o vilão da história? Pastor ruim, né, rapaz? Presbítero miserável. Você conhece os dois lados da história? Você foi conversar, você foi esclarecer, você foi tirar dúvida? Não, vai. Você tem o direito. Pode ir. Isso é importante dizer por quê? Mais uma listinha. 1. Existem pessoas na igreja que sabem do pecado do outro e espalham para a liderança que não é testemunha, querendo que ela resolva. 2. Existem pessoas que, defendendo o culpado, atacam os líderes da igreja e quem o acusou sem nem mesmo saber direito o que aconteceu. 3. Existem pessoas que querem o sangue de quem errou. 4. Existem pessoas que querem sangue de qualquer um dos envolvidos. Só quer sangue. Você conhece aquele amigo que só quer o caos? Todo mundo tem um, não é verdade? Que vira e, rapaz, eu gosto do caos. Eu só quero sangue derramado e ficar olhando. Sempre tem. Enviado de Satanás. No verso 7, Paulo fala duas coisas quanto ao comportamento da igreja para aquele irmão. Perdoar-lhe e consolá-lo. A disciplina foi suficiente. Esse homem se arrependeu. Esse homem entendeu aonde ele errou.
Agora acabou por aí. Agora a função da igreja é perdoar e consolar. O termo consolar que Paulo usa lá no grego é um termo bem amplo. E é propositalmente amplo. Que é um termo que ele pode ser aplicado a qualquer tipo de necessidade. Olha o que Paulo está dizendo. Esse homem pecou, ele trouxe escândalo para a igreja, ele me feriu, ele feriu boa parte de vocês, agora ele se arrependeu e é o seguinte, o que ele precisar, vocês vão fazer por ele. Esse é o termo consolar que Paulo usa. Ele precisa de conselho? Aconselha. Ele precisa de ajuda financeira? Ajuda. Ele precisa de tempo para falar? Dê tempo para ele falar. Ele precisa ser discipulado? Discipule. A função de vocês agora é consolá-lo, cuidar. É por isso que quando na igreja, ou quando contra nós alguém peca, mas se arrepende, a gente precisa trazer de volta. Eu me lembro, apesar de eu ter essa cara de 20 anos, segundo a minha esposa e a minha mãe, só elas que dizem isso, eu me lembro dos anos 90, quando alguém era disciplinado na igreja. Nos anos 90, quando alguém era disciplinado na igreja, a pessoa, por mais arrependida que ela tivesse, o que ela precisava fazer? Ir embora para outra igreja. Colocavam na testa dela a marca de Caim. Pau! Persona não grata. Ela não cantava, não pregava, não fazia liturgia, ninguém namorava com ela. Ela virava um verdadeiro fantasma. Ela literalmente ia embora. A nossa grande tristeza nos anos 90 é quando um amigo nosso era disciplinado e a gente sabia que a gente ia perder ele. Irmãos, vou passar o tempo aqui de disciplina, mas estou procurando um lugar para ir embora, tá bom? E a gente ficava triste porque a gente sabia que pode ir, vai lá mesmo. Aqui sua vida acabou mesmo. Mas isso é um erro. Isso é um grande equívoco. Paulo está dizendo que a responsabilidade da igreja de disciplinar é a mesma de consolar. Nós temos que ser mais como Barnabé. Barnabé foi o único que pegou Paulo e levou ele adiante. E lá em Atos você via Barnabé e Paulo, até que Paulo ficou maior do que Barnabé e ficou Paulo e Barnabé. Nós temos que ser mais como Barnabé do que como Saulo antes da conversão, quando apedrejava os outros. Verso 8. Portanto, eu lhes recomendo que reafirmem o amor que têm por ele. Eu lhes escrevi com o propósito de saber se vocês seriam aprovados, isto é, se seriam obedientes em tudo. Paulo, ele é brilhante, Paulo, ele é muito inteligente. Esse termo que ele fala aqui, reafirmem, tem a mesma formalidade que ele fala lá na frente da disciplina. Lembra que eu falei que a disciplina que Paulo fala é um termo jurídico? Esse reafirmar de Paulo aqui também é um termo jurídico. Era quando alguém fazia uma transição de negócio e ela era fechada, encerrado, está encerrado, está feito. Paulo está dizendo o seguinte, a mesma seriedade, a mesma organização, a mesma metodologia, o mesmo empenho que vocês tiveram para disciplinar, agora tem que ser exatamente o mesmo para manifestar o amor dele. O mesmo, no mínimo. A disciplina deve ser tão presente quanto a reconciliação. A graça, ela tem que ser, no mínimo, oferecida à mesma medida que foi exposta a verdade. Só que o problema é que a gente não quer, né? Só pediu perdão, já perdoei, já fiz o suficiente. O membro foi disciplinado pela igreja, já voltou, já está aí. Alguém vai abraçar ele, Paulo fala, não. Você tem que ir atrás dele e tem que ser com intencionalidade. A gente não leva isso muito a sério porque a nossa vida é muito pouco intencional, não é verdade? Nós oramos com muito pouca intencionalidade, nós lemos a Bíblia com muito pouca intencionalidade, nós vivemos com muita pouca intencionalidade. Se eu perguntar 3 coisas maravilhosas que você fez durante a semana, você vai pensar 2 segundos. E são as coisas maravilhosas. Para a gente ver de tão pouco intencional que a gente é. Mas Paulo está dizendo o seguinte,
vá atrás dele com intenção de manifestar amor. É o mesmo amor intencional que Jesus mostra por nós. Existe uma expressão que os teólogos usam que eu acho maravilhosa quando eles falam de Deus. Eles falam, Deus é completamente indomável. Você não para a vontade dele, você não doma a vontade dele, inclusive quando você erra, ele te joga no chão, ele te quebra, ele te traz de volta e você não tem o que fazer senão se arrepender. É essa mesma intenção que Paulo está falando, tal qual Cristo vai atrás de você, em qualquer lugar, vá atrás dele. Lembra de Davi, Senhor, ainda que eu pegue as asas e vá até os confins da terra, lá o Senhor vai estar. Senhor, ainda que eu me coloque no buraco mais fundo e escuro, para o Senhor lá é como o sol de meio-dia, o Senhor me vê. Não tem nenhum lugar que eu possa fugir da sua presença. Essa mesma intencionalidade deve ser aplicada àquele que se arrependeu. Eu vou atrás dele, e o perdão e o amor que transborda em mim, eu vou banhá-lo. Porque não é meu, é de Cristo. Indomável, insaciável e transbordante. Por isso Paulo encerra nos versos 10 e 11 dizendo o seguinte: se vocês perdoam a alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Paulo aqui, ele, mais uma vez, ele intensifica a necessidade de perdão. E ele faz algo interessante, ele não joga só para a igreja. Ele fala o seguinte, olha, esse homem, lá no começo, lembra? Esse homem fez mal a mim e fez mal a vocês. Agora eu trago ele de volta. A igreja podia falar, mas isso é muito fácil, Paulo está longe daqui. Não tem que aturar esse cara. E o que é que Paulo fala? Porque, do mesmo modo, eu também perdoei. E nessa cultura de cancelamento que a gente vive, a gente gasta energia para apedrejar, mas não gasta para reconciliar, não é verdade? Para quem não sabe o que é a cultura do cancelamento, é o seguinte: a pessoa vai lá na internet, fala uma coisa errada, né, ou preconceituosa, ou ignorante, e vai todo mundo e persegue. Miserável, tem que ser banido, perder patrocinadores. E depois aquela pessoa pede perdão. E quando aquela pessoa pede perdão, ninguém se manifesta. Essa talvez seja a primeira geração da história em que a pessoa que pede perdão é tratada como hipócrita. Já percebeu isso? Tudo que a gente quer de quem peca contra a gente é que ela peça perdão, ela pede perdão e a gente fala, mentiroso. Está fazendo só para se livrar das consequências. Mas o que ele vai fazer mais então, querido? O que ele vai fazer além disso? E é interessante que Paulo fala que quando nós agimos dessa forma, nós estamos dando lugar para o diabo. Irmãos, olha só. Alguns reformados têm preconceito com nossos irmãos pentecostais. E às vezes nós, reformados, esquecemos que o diabo ele existe. E Paulo está dizendo, quando nós fazemos isso, nós damos lugar para Satanás. João Calvino, baluarte da teologia reformada, fala, quando não há perdão na igreja, o diabo ganha espaço nos vossos corações. O diabo existe, e o primeiro lugar que ele der, ele vai te arrebentar no meio. E é isso. E ele sopra as coisas do nosso coração. Ele se vale daquilo que existe para potencializar. Né, os irmãos brincam comigo aqui, me zoam, porque eu gosto do Senhor dos Anéis. E tem uma figura bem interessante no Senhor dos Anéis. Lá no livro chamado Silmarillion, de Tolkien, quando ele conta a origem da Terra-média, ele fala que o deus daquela mitologia, chamado Eru Ilúvatar, para quem não sabe, Tolkien era cristão, e boa parte da mitologia de Tolkien é baseada na Escritura. Tá? Para quem já viu o filme do Senhor dos Anéis, né, você vê lá o dragão, né, o Balrog, que vem enfrentar os meninos, e Gandalf entra no meio e dá a vida por eles, mas depois Gandalf faz o quê? Volta. A tipificação de Jesus. Isso é Tolkien inteirinho. E ele fala uma coisa interessante. Esse Deus chamado Eru Ilúvatar, ele cria o mundo. Ele escreve uma partitura, essa figura é maravilhosa.
Ele escreve uma partitura e ele bota os anjos para cantarem. Enquanto os anjos cantam, o mundo vai sendo criado. Nascem árvores, montanhas, e tem um anjo, que tipifica o diabo, que tem inveja, e ele não quer cantar uma música, ele quer criar dele, porque ele quer ter o mesmo poder de Deus. E conforme ele canta, ele não cria, mas ele deturpa o bem que Deus criou. E o diabo, ele faz isso. Ele vai no nosso coração, pega coisas que para nós são válidas e ele deturpa. Ele te pediu perdão? Perdoa não, rapaz. Você não é bobo? O prejuízo que ele te deu, ele não vai ter como pagar. A exposição que ele te fez foi muito grande para agora você perdoar. Se você perdoar, vai todo mundo te ver na rua, vai falar, olha o bobo lá, ó, andando de mão dada e rindo junto. Perdoa não, que o preço que ele pagou para te machucar foi muito alto, que ele paga esse preço agora a vida inteira. Pisa nele, machuca ele, persegue, maltrata. E o diabo vai alimentando o nosso coração. E o que a gente faz? É isso aí. Ele que morra. E o nosso coração se enchendo da vontade do diabo. E nós oramos ao Senhor e oramos com a personificação das palavras da grande serpente. Pai, mata, destrói, envergonha, joga no chão. Tal qual a serpente falando com Adão e Eva comprando aquela história. E nós olhamos para trás e falamos, bobos, se fosse eu não teria comido do fruto. E a gente ouvindo o sussurro da serpente e fazendo a mesma coisa. Quando nós não perdoamos, nós desobedecemos a Deus, nós alimentamos o ódio e nós servimos de ferramenta para afundar o outro em culpa e tristeza. É isso que Paulo fala aqui. Vamos lá, verso 9, se eu não me engano. Ele escreveu com o propósito de saber que se vocês seriam aprovados, isto é, se seriam obedientes... verso 7. Agora, ao contrário, vocês devem perdoá-lo e consolá-lo para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. Paulo está falando o seguinte, quando a pessoa tem a sentença maior do que o seu erro, a tristeza é tão grande que ela não volta. E às vezes, Senhor, por que a pessoa não se arrependeu? Senhor, por que a pessoa não volta? Porque o seu coração tem ferido ela cada vez mais. Porque a sua palavra tem ferido ela cada vez mais. Porque o seu olhar tem ferido ela cada vez mais. Porque você tem afastado do Senhor cada vez mais. Agora, já parou para pensar, se Jesus fizesse a mesma coisa com a gente? Deus Pai criou o homem à sua imagem e semelhança, o homem cai, ele manda o seu Filho Jesus para nos salvar, nos salva, e agora com essa maravilhosa misericórdia estendida a nós mentimos, erramos, fofocamos, alimentamos ódio, somos egoístas. Deus tinha toda a autoridade de pegar a gente e cancelar de vez. Irmão, agora acabou para você, inferno. Ele tem todo o poder para isso. Não é à toa que a sentença, inclusive do diabo, já está escrita, ele não pode fazer nada contra. Ele vai queimar também. Mas ele preferiu enviar Jesus no nosso lugar. E Jesus ouve mentiras, injúrias, é perseguido, é negado, é traído, conspiram contra ele. Tudo que você diz que sofre, Jesus também sofreu. Me traíram, ele foi algumas vezes. Me enganaram, ele foi algumas vezes. Contaram mentira ao meu respeito, ele foi algumas vezes. Eu estou sozinho, ele foi até a cruz sozinho. E mesmo assim, na cruz ele diz, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E no lugar de hoje olharmos para nós e vermos as marcas dos nossos pecados não perdoados, quando nós olhamos para nós,
nós nos lembramos da marca das mãos e pés furados que apagou o nosso pecado. Nós nos lembramos não do lamaçal do pecado que nos afundamos, mas de roupas lavadas pelo próprio sangue de Jesus, que será trocada não por uma roupa à nossa altura, mas uma roupa alva, limpa para sempre. Porque Ele foi suficiente para nos perdoar e para apagar todas as nossas transgressões. Nós fomos perdoados, trazidos de volta e amados. Vamos orar?